E aí, já imaginou ter uma ideia para uma música e, de repente, transformar isso em realidade? E se eu te dissesse que dá para criar e até ganhar dinheiro com isso usando inteligência artificial? E o melhor, sem precisar saber tocar um único instrumento? Pois é, hoje a gente vai ver exatamente como fazer isso. E o mais impressionante disso tudo é o alcance. Com um único envio, a música que a gente cria não fica guardada numa gaveta, não! Ela vai para mais de 45 plataformas. Pensa só, Spotify, Apple Music, TikTok, de uma hora para outra, a sua criação tá ali disponível para o mundo inteiro ouvir. E para ninguém se perder no caminho, tá aqui o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo essa história de renda passiva. Depois vamos botar a mão na massa com a letra e o estilo. Aí a gente vai ver a IA compondo a música, vamos cuidar do visual com uma capa profissional e, por fim, lançar pro mundo. Vamos nessa? Beleza, vamos começar pelo começo. Antes de mais nada, é preciso entender a base de tudo isso. A ideia de gerar renda com música de IA e, claro, quais ferramentas a gente vai usar para montar o nosso estúdio digital. E essa é a grande virada de chave. Isso aqui não é só um passatempo. A gente está falando de um método, sabe? Um jeito de monetizar a criatividade. Cada vez que alguém dá o play na sua música em qualquer lugar do mundo, isso pode gerar uma receita. Para tudo isso funcionar, a gente usa um conjunto de ferramentas que conversam entre si. Pensa assim, para a letra, a gente chama o ChatGPT ou o Gemini. Para compor a música mesmo, a gente usa o Make Song. A parte visual, a capa, a gente cria com uma IA de imagem e finaliza no Canva para ficar perfeita. E, para levar para o mundo todo, entra o Som Vibe. Cada peça é fundamental. Agora que já conhecemos as ferramentas, vamos para a parte criativa. Toda música boa começa com uma boa ideia, uma mensagem. Então, nessa segunda etapa, o foco é construir a base de tudo, a letra e o estilo da nossa canção. E tudo começa com uma conversa, literalmente. Você abre um chatbot, tipo o ChatGPT, e dá um comando, o famoso prompt. Mas tem que ser detalhado, sabe? Descreve a história, o sentimento que você quer passar. E a IA, como num passe de mágica, transforma isso numa letra inteira, com verso, refrão, tudo do zero. Com a letra em mãos, vem uma das decisões mais importantes. Qual vai ser o estilo musical? É isso que vai fazer a música bater do jeito certo no público. E é bem aqui que a gente vai usar um truque bem inteligente para não errar na escolha. Mas aí vem a dúvida, né? São dezenas, centenas de opções de gênero, de ritmo, de clima. Como é que a gente vai saber qual a combinação ideal para a letra que a gente acabou de criar? É fácil se perder nesse mar de possibilidades. E aqui que tá o pulo do gato. A gente vai usar uma IA para guiar a outra. É genial e super simples. A gente vai na ferramenta de música, copia todas as opções de estilo que ela oferece, joga num outro chatbot, tipo Gemini, junto com a nossa letra e pergunta: e aí, qual a melhor combinação? A IA analisa tudo e te dá a resposta na lata. Bom, chegou a hora da mágica acontecer de verdade. Letra e estilo definidos, agora a gente vai para a terceira etapa, dar vida à nossa criação. É aqui que a IA vira musicista e transforma as palavras em som. Com a recomendação da IA em mãos, o processo fica bem mecânico, na verdade. A gente volta para a ferramenta de música, cola a letra e só vai clicando. Seleciona o estilo que a outra IA indicou, o clima, o tipo de voz, o ritmo, tudo conforme a orientação. E o mais legal é que, com um único clique, a ferramenta não cria só uma música. Ela gera várias versões diferentes para a gente ouvir e escolher. Isso devolve o controle criativo, sabe? Permite que a gente escolha a versão que melhor representa a nossa ideia inicial. Música pronta. Mas no mundo do streaming, a gente ouve com os olhos primeiro, não é? A capa é a porta de entrada. Por isso, nossa quarta etapa é criar a identidade visual da música. E aqui vai uma dica de ouro. Anota aí. A arte da capa precisa ter exatamente 3.000 por 3.000 pixels. Esse é o padrão da indústria. Garante que a imagem vai ficar bonita e profissional em qualquer tela, seja no celular ou numa TV gigante. O processo para criar a capa segue a mesma lógica inteligente. Primeiro, a gente pede para o ChatGPT criar uma descrição de imagem baseada na música. Depois, joga essa descrição numa IA de imagem. E para finalizar, leva a imagem para o Canva só para ajustar no formato de 3.000 por 3.000 e salvar o arquivo final. Simples assim. Chegamos à reta final. Com a música e a capa prontas, só falta uma coisa: fazer o mundo ouvir. Agora é a hora do passo mais importante, a distribuição global. A distribuidora, como Som Vibe, funciona como uma grande ponte.
Ela pega a nossa música e a capa e faz todo o trabalho pesado de entregar em cada uma das plataformas de streaming, cuidando de toda a parte burocrática. Mais um detalhe técnico, mas que faz toda a diferença: o áudio tem que ser enviado no formato WAV. Por quê? Porque o WAV é um formato de altíssima qualidade, sem compressão. Ele garante que a música vai tocar do jeitinho que foi criada. As plataformas profissionais não costumam aceitar MP3 para isso. Ah, mas a ferramenta me deu um arquivo MP3 de graça. E agora? Calma, sem pânico. Converter um MP3 para WAV hoje em dia é super fácil. Existem várias ferramentas gratuitas, como o CapCut, que fazem isso em questão de minutos. É um passinho extra bem rápido. Certo, estamos na porta do gol. Antes de apertar enviar, a gente faz um checklist rápido. Sobe o arquivo WAV, sobe a capa no tamanho certo, preenche os dados do artista e compositor, escolhe aquele trechinho de 15 segundos que vai bombar no TikTok e, claro, dá aquela revisada final em tudo. Depois de enviado, a distribuidora faz uma análise para ver se está tudo certo e, em pouco tempo, a música é liberada para todas as plataformas. Aí é só aguardar a mágica acontecer. E pronto! Olha só que jornada! A gente partiu de uma simples frase, uma ideia num chatbot e chegamos a uma música completa distribuída globalmente. É ou não é incrível como a tecnologia está abrindo portas que antes pareciam trancadas para sempre? E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente refletir. Se a inteligência artificial pode compor, produzir e até criar a arte da capa, o que, afinal, significa ser um artista hoje em dia? Onde a ferramenta termina e a alma do artista começa? Fica aí a reflexão.